Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Vamos à reflexão. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 3. Irmãos, diante dos muitos vídeos existentes aqui no YouTube, eu senti de trazer este assunto no tocante ao uso do véu, porque, irmãos, ele sempre foi motivo e um questionamento e um pré-julgamento sobre nós que servimos a Deus dentro da congregação cristã e diretamente as irmãs que fazem o uso do véu. E com isso, os críticos, para tentar desconstruir um mandamento bíblico, nos chamam de seita, porque as irmãs não oram dentro da congregação cristã no Brasil sem o uso deste utensílio. E justamente por ser tão criticado pelos opositores da graça a nós dispersadas, através do Santo Evangelho de Cristo, é que me senti no direito de trazer esta confirmação para as irmãs ficarem muito mais firmes contra as investidas de Satanás através dos seus críticos. E neste pequeno vídeo que eu mostrarei a vocês, Augusto Nicodemos, ele trata o uso do véu com uma certa discrepância, dizendo que o véu nada significa, mas que prevalece a obediência da mulher ao marido. Ele desvaloriza um e valoriza o outro, quando na verdade ele deveria valorizar os dois. Mas a gente vai falar aqui não como ele fala. Você vai saber o verdadeiro motivo para o uso do véu nas igrejas. Vamos aqui ao vídeo em que, aliás, eu trarei para vocês dois vídeos. Um é da ex-organista, a Carol Pinheiro, ok? Que ela também se rebelou contra a obra de Deus. E depois, então, nós faremos as nossas considerações, ok? Vamos ver o vídeo, então, primeiro do Augusto Nicodemos. Ele faz aqui, irmão, uma enquete. A mulher, ela tem que usar o véu? E ele vai responder. Não. A passagem, a única que poderia dar a entender isso é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 3, onde o apóstolo Paulo, na verdade, está orientando as mulheres de Corinto a ter uma atitude de submissão à autoridade eclesiástica exercida pelo homem. Tanto é que ele argumenta que o homem é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo. E ele argumenta também que o homem foi criado primeiro, a mulher depois, e que a mulher foi criada por causa do homem, não o homem por conta da mulher. Então ali, na verdade, Paulo está discutindo a questão da submissão da mulher, que na cultura do Antigo Oriente se manifestava pelo uso do véu. Então, hoje, na nossa cultura, o véu não simboliza absolutamente nada. A mulher pode usar se ela quiser, mas não tem nenhum significado religioso ou eclesiástico. Permanece o princípio de que o homem é o cabeça da mulher, na família, no lar e também na igreja. Mas ela não precisa usar o véu para simbolizar isso aí. Irmãos, veja bem, se fosse uma questão de cultura, não haveria a necessidade do apóstolo Paulo ter passado um mandamento. Se era cultura, era evidente que as mulheres tinham que usar, porque já era de costume. Então, não haveria, como eu disse, a necessidade de se fazer um mandamento e enviar para as igrejas. Na verdade, nós estamos aqui com a Carol Pinheiro também, e eu não vou colocar ela agora, primeiro a gente vai conversar um pouquinho, aí depois eu coloco aí a fala da Carol Pinheiro, que ela também se rebela contra aí a palavra de Deus. Irmãos, mas o que eu quero dizer assim, ao nós vermos esse vídeo, só nos reforça o entendimento que ao longo de nossas trajetórias houve pouco entendimento no que diz respeito de como as mulheres devem portar-se
dentro das igrejas. E, irmão, para ser mais exato aos irmãos, eu não falo isso somente a nível de congregação, mas a todas as igrejas de um modo geral. Inclusive, irmãos, eu quero aqui também arriscar dizer que a Igreja Católica, ela foi uma das pioneiras no uso do véu dentro de suas igrejas, mas que ao longo dos tempos perdeu-se esta referência de honra a Deus. E eu gostaria, irmãos, de estar errado nesse meu ponto de vista, mas pode acreditar, eu não estou. A fala de Augusto Nicodemos aqui, ela aclara muito bem essa ignorância em relação aí ao uso do véu e a tentativa de desconstruir uma ordem vinda diretamente de Deus ao apóstolo Paulo, que repassou essa ordem. São muitos os comentários também, irmãos, de diversos canais nesses últimos tempos e acredito que muitos até sem conhecimento bíblico necessário para se entender a vontade de Deus através de um dos mais importantes apóstolos das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo, como eu disse. E de uma maneira geral, irmão, uma forma demoníaca deles fazerem isso, para conquistarem seguidores, fazendo polêmica com o nome da instituição, porque seguimos essas doutrinas que eu sempre repito aqui, doutrinas paulinas. E o que mais me admira, irmãos, é saber que ainda tem pessoas que conviveram décadas dentro da congregação e são nércias. Os irmãos me perdoem, irmão, a descrição, mas as minhas palavras, elas não são nada em comparadas com as que João Batista usaria se ele estivesse vivendo em nossas épocas. Mulheres que usaram o véu centenas e centenas de vezes e agora, por terem saído da congregação, movidas pelo espírito provavelmente de Satanás, elas ousam falar que é idolatria o uso do véu, como a ex-organista e irmã Carol Pinheiro. Ela argumentou num podcast chamado Mundo CCB, do Daniel Ferro. Nós vamos ver aqui a fala dela, irmãos, aí depois a gente vai dar continuidade aqui nas nossas considerações. O Daniel, ele fez uma pergunta a ela, como que ela estava aguentando a conviver dentro da congregação. Nesse tempo ela fez esse podcast, ela ainda estava na congregação e falou todos esses absurdos da congregação. Então vocês vão ver que ela vai falar do batismo, ela vai falar do uso do véu, ela vai falar da palavra, irmãos. Veja bem o que ela vai falar. Meu esposo é 10 anos mais velho que eu, ele é bem mais maduro, já viveu muito mais, então ele controla melhor as emoções dele no sentido assim, as coisas não tem que ser sempre do jeito que eu quero. Então ele tem mais essa facilidade em ter tolerância. Mas no meu caso, chegou um certo ponto em que eu falei assim, eu não aguento. Para mim, não dá. Eu não escuto um negócio desse, eu não tenho condições. E a ponto de eu começar a me sentir um peixe fora d'água mesmo, né? Então, por exemplo, quando você compreende questões como o véu, e aí você começa a estudar a questão da idolatria, né? De colocar ali o véu como um intercessor. Você vai estudar a raiz histórica do uso daquilo. Você vê a imposição, né? De que para você estar na presença de Deus, então, assim, todos os erros, você vai ouvindo uma palavra que você fecha a Bíblia, lê uma coisa, prega outra. Você fala, mas por que, meu Deus? As pessoas precisam ouvir isso, não isso. Você vai num batismo onde falam que você vai ter que comprar um passaporte para o céu, que você, passando ali na água, você já está com seu nome carimbado. Você fala assim, meu Deus, as pessoas estão sendo enganadas, né? Então, irmãos, como os irmãos viram, acabamos de ver aí a fala da Carol, no qual ela fala coisas que são inverídicas e, infelizmente, é isso. Uma pessoa que viveu tantos anos dentro da congregação, usar desses argumentos para se sair bem, né? Mas não somente a ela, que é até compreensível não ter muito conhecimento, mas você vê aqui pessoas que são estudadas em teologias, tecendo opiniões totalmente equivocadas, opiniões totalmente erradas,
e revoltos por não aceitarem a verdade do Evangelho. E nós é que somos taxados de seitas. Deem uma olhada, irmãos, eu peço para os irmãos, deem uma olhada nos vídeos que os críticos fazem aqui no YouTube, o quanto eles adoram falar de nós da congregação, especificamente no que diz respeito às mulheres, por suas obediências na palavra de Deus. E vejam a verdade que eu trago das ordenâncias para o uso deste utensílio. Vocês vão ver que se trata não apenas de políticas cultural, como o próprio Augusto Nicodemos argumentou. Porém, o que Deus requer da mulher, não se atenham somente a este ponto, irmãos. Eu peço a vocês, para que vocês possam entender o conteúdo aqui por mim explicado. Pois todo o vídeo, irmão, todo o assunto aqui do vídeo são segmentos no tocante às ordenâncias, às doutrinas, das quais nos fazem verdadeiros seguidores da palavra de Deus, verdadeiros seguidores de Cristo na terra. E isto, irmão, provavelmente machuca o ego deles. E por quê? Porque eu garanto-lhes que são justamente as doutrinas que Cristo deixou através do apóstolo Paulo, e das quais outrora eu me havia comprometido a falar em um outro canal, mas Deus preparou de eu estar falando com vocês nesse canal, e então eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, ok? Porque nós aqui estamos para falar justamente a respeito deste assunto, os quais essa doutrina, afinal, é o verdadeiro mandamento para todas as igrejas e não somente as igrejas locais ou de época em que Corinto havia determinado, mas para todos os tempos, enquanto houver a igreja de Cristo na terra. Irmãos, é verdade que principiou-se nas igrejas de Corinto e depois, segundo as ordenanças, segundo o entendimento espiritual, as igrejas de todos os tempos, ainda que muitos não querem aceitar e fingem ignorar, como o próprio pastor aí, Nicodemos, Caio Modesto, pastor Paulo Júnior, que também fez vídeo a respeito do uso do véu. Mas, como eu disse, haverá sempre um questionamento e nós estamos aqui preparados para instruir aqueles que necessitam de ouvir a verdade, ok? E se protegendo dos dardos do inimigo. O uso do véu na Igreja de Cristo foi ensinado por Paulo e deturpado ao longo da história por alguns, como se não precisasse, porque o cabelo da mulher fora lhe dado em lugar do véu. Aqui se faz uma grande confusão, porém nós vamos entender esse dito, ok? Uma vez, irmãos, dado por inspiração divina, Deus, ele deu a Paulo autoridade para consagrar o uso do véu, e não como alguns querem interpretar. Houve aí a necessidade e não algo implantado sem fundamento algum, para que se possa dizer que a mulher use se quiser, porque não fará diferença. Isso é um insulto a Deus, a honra de Deus. A forma correta de se obedecer os mandamentos ensinados por Paulo, apóstolo de Cristo, é conservar o uso do véu em todas as igrejas. Esse foi o real sentido, o real mandamento. Assim, a congregação cristã no Brasil, ela tem preservado o uso como obediência e por isso muitos a chamam de seita, por fazer uso desse costume e não se misturar com outras denominações que não seguem não somente este mandamento, mas todos os outros preceitos bíblicos como deveriam. Daí também o chamar-nos de exclusivistas. Infelizmente, a mentalidade deles são essas. Irmãos, naquele tempo, quando Paulo ele iniciou a sua trajetória como apóstolo de Jesus, o Senhor havia dado a ele a missão de estar mais próximos dos gentios, isto é, aqueles que não eram descendentes de judeus, os quais não eram portadores, portanto, das promessas de salvação
como era Israel. E justamente porque eles não eram israelitas de nascença, então eles estavam distantes dessa salvação. E Deus, na sua magnificência, na sua onisciência e onipotência, olhando para a Grécia e a todos os confins circunvizinhos, nos tempos de Paulo e inclusive já nos tempos de Jesus, antes mesmo, irmão, de Paulo, porque Paulo, ele não havia visto Jesus ainda em vida. Depois, após a morte e ressurreição de Jesus e a ascensão, onde Paulo teve o seu primeiro encontro e, pode acreditar, o mais marcante de toda a sua história, de toda a sua vida, Deus, olhando então, irmãos, para a Grécia, ele determinou a Paulo, através de Jesus, de que ele seria o percussor, ele levaria a salvação aos gentios e que ele deixaria de ser um perseguidor. Paulo, ele foi interceptado no caminho de Damasco por Jesus em espírito, irmãos, numa forte luz, quando este intensificava uma perseguição acirrada à Igreja de Cristo, matando o povo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E assim, irmãos, Paulo, acometido de uma cegueira espiritual, na entrada de Damasco, ele tornou-se um dos maiores seguidores de Cristo na história, dos quais nós temos várias epístolas, vários mandamentos a serem seguidos, feitos por ele, inspirado pelo Espírito de Cristo, irmãos. E Paulo, ele indo em sua segunda viagem, já passado algum tempo, ele indo em sua segunda missão a Corinto, ele se hospedou na casa de Áquila e Priscila. E como vemos aí no livro de Corinto, ele escreveu várias epístolas, escritos evangelizando toda a cidade. Uma cidade, por sinal, muito grande. Uma cidade portuária, a entrada para a Europa. Já naqueles tempos, e por ser uma cidade muito grande, a vida, irmãos, ali, a vida de muitos era vida fácil, era uma vida leviana, promíscua. Eles viviam, muitas pessoas, de forma a se prostituírem, tanto com ídolos, imagens de escultura, quanto na própria prostituição carnal. Paulo, ele sabia que precisava fazer algo. Ele sabia que para a separação do santo, para o que era profano, ele sabia que sua decisão deveria ser para todos os tempos. Deus havia lhe dado a visão e ali a porta, a consagração da igreja para todos os tempos. Paulo, assim, ele divulgou o evangelho, convertendo a muitas almas em Corinto. E a obra de Deus, ela foi, irmãos, cada dia mais se desenvolvendo, ela foi crescendo. Porém, Paulo acabou por ter muitos problemas em termos de evangelização. Tamanha era a sua preocupação, editando várias epístolas direcionadas às cidades de Corinto, em exortar o povo a que se obedecesse os mandamentos de Jesus e que eram eternos enquanto existisse homem na face da terra. Irmãos, eu faço aqui uma pequena pausa para lembrá-los de pedir para que vocês possam dar o like de vocês, o joinha de vocês, ok? Muitos entram no vídeo e não dão like, e é importante para que o canal possa chegar a demais pessoas, tá bom? Dessa forma é a única que eu peço, até porque o meu canal ele é independente e eu não peço dinheiro, como dito, é a única ajuda que eu peço a vocês, tá bom assim? E se você não é inscrito, aproveite também para se inscrever no canal. E Paulo, irmãos, olhando para o comportamento do povo, olhando os procedimentos das mulheres, ele viu que tinha a necessidade das irmãs usarem o véu em sinal de reverência a Deus e honra ao seu marido ao entrarem na igreja. E para tirar as dúvidas existentes, Paulo ele fez então esclarecimento através de uma carta na qual ele manifestava um certo louvor àqueles irmãos de Corinto, em dizer que os irmãos sempre lembravam dos conselhos retidos em seus corações, de tudo o que ele, Paulo, dava de ensino, de entendimento
para eles. Então, irmãos, Paulo, ele esclareceu de forma operante e de como Deus dominava o ser humano como suas criaturas, enviando o seu Filho Jesus, e Deus mostrou ali como sendo cabeça de Cristo. Assim, a cabeça do varão, o domínio, o controle espiritual é Cristo, e o da mulher é o varão. Por isso, irmãos, está bem explicado no versículo 3 de 1 João, no capítulo 2. Não foi o varão feito pela mulher, mas a mulher foi feita do varão. O homem veio do barro. E está escrito lá, irmão, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. E a mulher, ela se formou do varão. Por isso, nós temos aí o varão como o cabeça da mulher. Naquele tempo, irmãos, era essencial que as mulheres de família, as mulheres que tinham uma vida de decência, de respeito, mostrasse uma diferença das mulheres que residiam naquela cidade, que levavam uma vida leviana e que até aos nossos dias precisa ter essa diferença. Mas, infelizmente, eu tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo. Hoje, se olharmos para algumas moças, é difícil discernir. Nós é que ficamos com vergonha, e isso, irmão, tira o brilho da mulher e reforça o não desejo dos moços em não querer casar por conta das vestimentas. Irmãos, está se igualando, deixando muitas moças volúveis. E mesmo, irmãos, as mulheres sendo respeitosas, notem que elas não eram contadas, não tinham direito. Vejam que Israel sempre contava o número dos homens, mas as mulheres não. Elas eram postas sempre de lado, elas nunca eram contadas. Agora, na graça do Filho de Deus, porque se você tem o Evangelho, você tem a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E isso, irmãos, nós falamos porque conhecemos a graça. E as mulheres passaram a ter uma posição de igualdade, porque tanto ela quanto o varão, quando indo à presença de Deus em oração, elas estavam em condições de igualdade devido ao uso do véu. E assim elas reverenciavam com respeito e devoção a Deus. Não confundam aqui, ao falar agora na graça do Filho de Deus, eu refiro-me sempre, todavia, ao Santo Evangelho. A graça é o Santo Evangelho da salvação. A congregação cristã aqui, ela é apenas portadora dessa graça ao anunciá-la. É a percussora. É preciso frisar bem esse preceito, ok? A mulher, para estar diante de Deus, ela precisaria estar com uma diferença que lhe daria poderio e igualdade do homem perante Deus. E foi, irmãos, através do véu que ela recebeu essa igualdade. Foi através do véu que ela recebeu esse poderio. O véu sobre a cabeça da mulher, tendo os cabelos curtos ou não, lhe dá o sinal de poderio por causa dos anjos, irmãos. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo disse que não era decente que o homem possuísse cabelos crescidos, como também não era decente que a mulher se achegasse perante Deus com a cabeça descoberta. Então, ela tinha que estar portando o véu para estar na presença de Deus. Então, irmãos, para que a mulher tenha a decência para chegar a Deus, precisaria estar com a cabeça coberta com o véu. Quando ela cobre a cabeça com o véu, é sinal de poderio por causa dos anjos, e dos anjos que se acampam ao redor daqueles que obedecem a Deus. Assim está escrito. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, ele disse: dos seus anjos Jesus Cristo faz ventos e dele espíritos ministradores para servir a favor daqueles que herdarão a terra. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Então temos os anjos que nos acompanham, e a mulher, quando vai à presença de Deus em oração, com o véu, será usada pelo Senhor, e nos santos cultos, permanecendo usando o véu, ela deve cobrir sim a cabeça em sinal de poderio, ficando na mesma igualdade com os homens perante Deus. E por isso, irmãos, Deus deu a Paulo dizer que quando a mulher, com relação ao varão, na sua presença, na presença do homem,
não haveria a necessidade da mulher usar o véu. Por quê? Porque o Senhor lhe deu os cabelos compridos em lugar do véu. E aqui uma confusão, irmãos, e uma distorção. Na verdade, é na presença do homem que a mulher não precisa estar de véu, mas na presença de Deus, a mulher deveria estar usando, portando o véu. Quando a mulher estando com o varão, não havia a necessidade do uso do véu. Entenderam, irmãos? E isso fez com que alguns entendessem errado, que a mulher não precisaria estar usando o véu na presença de Deus, por causa que ela tinha o cabelo comprido no lugar do véu. Um erro, irmãos. E de fato, ela não precisa estando na presença do varão, pois o cabelo está no lugar do véu, mas para estar na presença de Deus, que é o seio da igreja, mesmo tendo cabelos crescidos, ela deve cobrir-se com o véu para receber o sinal de poderio e honra a seu esposo na presença de Deus. Somente o cabelo simplesmente não lhe dá poderio. O cabelo da mulher honra ao varão, mas para honrar a Deus, ela tem que receber o sinal de poderio igual ao dos anjos. O véu não é por causa da beleza, não significa adorno, tampouco orar para favorecer político ou curar alguém, mas para obediência e honra, uma vez que a recomendação foi dada pelo apóstolo, pelo Espírito Santo, tornou-se um mandamento a ser cumprido. Por isso é que as irmãs usam os véus para serem usadas no Espírito por Deus e estarem dentro das igrejas no mesmo grau de igualdade, no mesmo grau de patamar dos homens. Então, se compreende que Deus não usaria as irmãs só naquela época ou na localidade, mas em todas as igrejas, irmãos, em todos os tempos, e não de qualquer forma, como nós vimos uma determinada irmã usando o véu na rua para exaltar aí o seu elegido, o seu político de estimação. A congregação cristã do Brasil, bom que as irmãs, os irmãos saibam que ela nunca falou que a mulher usando o véu seria salva, ou que o véu é sinal de salvação, ou ser usado a bel prazer. Num velório ali é usado por ser o último estágio da vida do homem na terra e a mais exata aproximação da alma a Deus. Ali o homem reconhece o seu eterno lugar. A mulher, na época antes de Cristo, não tinha nem o direito de entrar nas sinagogas. Elas ficavam fora olhando os homens lerem a Torá. Depois de Cristo, e com o uso do véu, a mulher trouxe honra ao varão e recebeu de Deus honra em sinal de poderio, podendo estar junto com o homem dentro da igreja e ser usada por Deus. Isso, irmãos, é uma dádiva dispersadas às mulheres. Com isso, irmãos, nós também aqui, desmontamos esse tabu que dizem de que as mulheres na congregação cristã não têm nenhum valor. Pelo contrário, nós temos muitas irmãs valorosas e que nos ajudam o tempo todo nos cultos familiares. As próprias irmãs podem testificar o quanto elas nos auxiliam nos cultos e nas obras que Deus prepara. Chegamos ao final de mais um ensino. Espero que vocês tenham entendido e que Deus dê à mulher, cada dia, o desejo de fazer a sua vontade como ajudadora do varão, e ambos serão abençoados no nome de Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja. Se você está fora da igreja, irmãos, acredite, dizendo que saiu do sistema, lembre-se, na verdade, você é que deu o primeiro passo para estar dentro do sistema demoníaco mundano, ok? Cristo, ele é o elo entre Deus e o homem. A mulher é a honra do homem diante de Cristo na igreja. Nota que a igreja ela tem um papel fundamental para honrar a Deus, e o véu é crucial para a mulher na obtenção dessa honra. Está bem explicado assim, irmãos? Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Reforço mais uma vez, não esquecer de dar o like de vocês, faça comentário e até o próximo vídeo.